Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero estar trabalhando com vocês acerca do nome Jesus em latim, tá? Eu já tenho alguns vídeos que eu gravei sobre o nome Jesus em latim, peguei no dicionário. Só que me parece que isso não é o suficiente. E algumas pessoas vêm com muita dúvida, mas e o Google? E o nome Jesus no Google em latim? Cara, o nome Jesus no Google em latim. Então vamos ao vídeo, tá? Eu peço que você se inscreva, assine as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar um bacharel em teologia, vai encontrar meu curso de grego e crítica textual. E vamos a mais esse vídeo que eu vou estar explicando. Bom, vamos fazer o que a gente faz, né? O que qualquer um pode fazer. Vamos abrir aqui o vídeo, né? Vamos colocar aqui Google Tradutor Latim. O que acontece? Primeiro ponto, qual que é o primeiro erro, né? Ou qual que é o primeiro ponto? A pessoa está confiando inteiramente no Google Tradutor. Meu, Google Tradutor não é 100% confiável. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou digitar aqui o nome de Jesus em latim. Jesus. Ou seja, porco. Então o cara ele vê isso e ele já vai sair dizendo assim que Jesus significa Deus porco. Nossa, mas você tá vendo, ó, tá na sua frente, você não tá vendo? Calma. Você abre o dicionário de latim, e aí você procura a palavra Jesus, né? Aí você procura a palavra Jesus e aparece o seguinte: Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Aparece a definição num dicionário etimológico, aparece isso. Agora no Google Tradutor aparece ou seja porco. Qual que eu confio? O dicionário feito por um especialista ou um Google que é uma máquina que contém erros, que pode conter erros. Isso aí é fato. O Google ele costuma errar, quando você põe um texto para traduzir, ele costuma errar uma porcentagem. A tradução não é 100% precisa. Então, eu vou, primeiro, para a gente resolver essa questão, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir a Bíblia Online. Eu vou abrir aqui no Bíblia Online. Pá, abri o Bíblia Online. O que eu vou fazer? Vou abrir Bíblia Paralela. O que nós vamos fazer de Bíblia Paralela? Nós vamos colocar a Bíblia em latim. Bíblia Sacra Vulgata, que é a que eu utilizo. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir Mateus e nós vamos pegar aqui Mateus capítulo 1. Vamos ler aqui o primeiro livro. Primeiro versículo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Beleza? Liber generationis Jesus Christi, filho de Davi, filho de Abraão. Opa, peraí. Aqui tá Jesus? Não, aqui tá Jesus. E um detalhe que eu quero colocar para vocês aqui, né? Jesus, ou seja, porco. Cristos. O que mudou? Opa! Jesus sozinho, ele coloca como, ou seja, porco. Mas quando você coloca Cristos, o que acontece? Ele já traduz corretamente. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas, vamos voltar aqui. Nós temos a expressão Jesus Christi. Opa! Vamos procurar aqui. Vamos traduzir. Jesus. Opa! Vamos virar ao contrário. Jesus, latim Jesus. Por que isso acontece? Porque esse latim aqui, ele já está utilizando o J, né? Então, quando você coloca Jesus, ele vai jogar Jesus. Mas se você colocar Jesus Cristo, olha o que acontece. O J vira o I de novo. Por quê? Porque aqui já é na expressão bíblica. Mas tudo bem. Vamos voltar. Jesus Christus, Jesus Cristo. Perfeito? Vamos voltar aqui ao verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Liber generationes Jesus Christi. Legal, filho de Abraão. Vamos ver se esse texto aqui, vamos pegar aqui em latim, copiar e vamos colocar no Google Tradutor. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Opa, vamos inverter agora?
Cadê aqui que Yesu se tornou Deus porco? Cadê que Jesus se tornou Deus porco aqui? Opa! Vamos tirar aqui o Mateus 1 só para desencargo de consciência. Yesu Cristo. Yesu Cristo. Cadê o é porco? Opa, vamos inverter. Cadê que traduz é porco? Não. Yesu Cristo. Aí, não contente, eu quero pegar aqui com vocês verso... Deixa eu pegar aqui. Verso 16. Vamos pegar aqui o verso 16. Né? Eu quero que vocês anotem, tá? E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Né? Então vamos aqui o verso 16, em latim. Jacob auten genuit Joseph virun Maria, de qua natus est Jesus, que vocartu Christu, que se é chamado de Cristo. Vamos copiar isso aqui? Copiei. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar aqui o verso 16. E Jacó, Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Veja que em latim, Jesus, qui vocartu Christus. Jesus, que chamado de Cristo, né? Então esse Jesus aqui não tem como ser aquele Jesus sozinho, né? Toda palavra ela vai ter um significado num conjunto, tá? Isso aqui, gente, eu tô usando o Google Tradutor, beleza? Mas vocês já percebem que num contexto apareceu Jesus, no outro Jesus, no verso 16 Jesus. Aí você pergunta assim, nossa, mas Adolfo, o que está acontecendo? É por causa de um negócio chamado declinação. O latim ele tem as declinações. O grego tem a mesma coisa. Quem estudou grego comigo sabe como funcionam as declinações, e o latim é a mesma coisa. Se eu estiver errando alguma coisa em latim, por favor, me perdoem, tá? Aí eu quero abrir aqui para vocês o verso 21. Né? Verso 21. Olha aqui o verso 21. E dará à luz a um filho que se chamará seu nome de Jesus. Opa! Pariete autem filium et invocables nomen eius Iesum. Opa! Nós temos três formas. Yesu, Jesus, Iesum. Vamos lá no Google Tradutor. Iesum. Ué, mas peraí. O latim, o dicionário do Google não traduziu Iesum. Iesum significa Jesus. Ué, peraí. Aqui ele não traduziu Jesus. Aqui ele traduziu errado. E aqui ele traduziu certo. Você põe três palavras no Google Tradutor. Três palavras. As três significam Jesus. Uma ele traduz errado. A outra ele não traduz. E a outra ele traduz certo. E aí, bicho? Eu confio no Google Tradutor ou eu confio no dicionário que eu sei que é feito por um especialista? Vamos lá, me diga você. Você que assiste esse vídeo, veja que eu abri dois sites que você pode fazer o que você quiser, que é o Google Tradutor e abrir a Bíblia Online, né, que é um site muito legal, que você coloca duas Bíblias em paralelo. E aí? E a gente pode ir para o verso 23, mas ele também vai estar verso 23, 21, né? 21, o verso 25, é o verso 25, que está em Yesum também, ó, tá vendo? Yesum aparece de novo. Vamos para Mateus 2, deixa eu ver aqui. Mateus 2, 1, Jesus, ele já aparece com um S, tá vendo? Jesus. Entendeu? Então assim, esse Google Tradutor, ele não é 100% confiável. Ele não é 100% confiável. Ó, Jesus. Aí você põe Jesus Cristo e Jesus Cristo. Aí você inverte Jesus Cristo, né? Agora se você pôr só a palavra sozinha, ele vai dar um significado errado. Aí você inverte, veja que, ou seja, porco, ele já não traduziu como Jesus, ele colocou id est porcus. Por que o Google Tradutor faz isso? Porque ele é uma máquina.
né? Ele é uma máquina. E às vezes a máquina, no caso de palavras, ela não compreende 100% exatamente, né? Ela não compreende 100% exatamente. A máquina, por que a gente não conversa com máquinas? Porque a inteligência artificial ela não se desenvolveu a esse ponto. Estou falando isso em 2022, alguém pode chegar e falar, não, Adolfo, em 2022 as máquinas nos atendem, ela já entende algumas palavras. Sim, mas se você utilizar um termo diferente, que qualquer outro ser humano entenderia, a máquina não vai entender. Por quê? Porque já não cabe dentro do vocabulário que ela foi programada para entender. Né? Tem até um videozinho zoando lá com o mineiro querendo jogar uma maquininha lá de som lá que não obedecia a ele. Aí ela falou, não, pera, mas a máquina tá certa. Aí a pessoa fala, não, é porque a máquina não foi programada para entender o seu mineirês. A mesma coisa seria o Google Tradutor. Ele é bom, eu gosto bastante. Eu uso para traduzir alguns textos quando estou com pressa. Porém, eu sei que ele traduz errado. Eu sei que ele traduz errado. E ele não é 100% preciso. Então, assim, você confiar inteiramente no Google, ainda mais para dar a definição de uma palavra tão importante que é o nome de Jesus, pode me soar um tanto perigoso. Você tem que ir nos dicionários. Quais dicionários? Por exemplo, eu posso dar o nome de um dicionário para você. Dicionário Latim-Francês de F. Gaffiot, é um dos melhores dicionários de latim que nós temos em língua francesa, por exemplo, né? Mas eu não sei ler francês, tudo bem, mas você tem outros dicionários em língua portuguesa, não são tão completos igual esse, mas são, que vai definir o que? Jesus, né? Você vai colocar lá Jesus no dicionário e ele vai aparecer, você vai pôr Jesus em latim, né? Jesus em latim, e ele vai dar o nome certo. Por quê? Porque a referência é essa. Jesus Cristo, português. Jesus Cristo, né? Ou Jesus Christus. Jesus Cristo. Essa é a referência certa. Você tem que colocar dessa forma. Se só colocar o nome Jesus, não vai dar certo. Por quê? Porque o Google não reconhece. O Google reconhece errado, né? Ou às vezes ele pode estar até acertando, mas essa palavra sozinha, né, ela vai ter sua falha, né? Agora, olha isso aqui, Jesus, ou seja, porco batizado. Mas é duas palavras separadas. Quando ela está junta, Jesus Cristo. Agora você vai separar, vai dar erro. Por quê? Porque o que acontece? Qualquer coisa que você mexer vai modificar o entendimento da máquina. Entendeu? E assim, Jesus é Jesus, né? Isso é isso. Agora vamos lá rachar o Jesus. Tá vendo, ó? Aqui já não deu tradução. Por quê? Porque não faltou letra. Então, o que acontece? É impreciso. As palavras elas são, como que eu posso dizer? Não são vivas. As palavras elas necessitam de uma coisa mais profunda do que a lógica, né? Você tem a lógica, mas elas vão além disso. E a máquina ela só segue a lógica da programação dela. Então, nesse caso, ou na grande maioria dos casos, fica difícil definir. É por isso que nós temos debates e debates acerca de significados de palavras. Um desses debates não é o nome de Jesus, significar Deus porco. Não, esse debate eu não conheço ele, a não ser internet, por gente que não conhece de linguística, de gente que não está inteirado do assunto. E aí, meu amigo, aí o cara vem e usa o dicionário do Google, cara, e ele se calca 100% no dicionário do Google. Não pode, cara, não pode, você tem que tomar cuidado. É comprovadamente que o Google erra em traduzir texto. Pega um texto em inglês e traduz ele 100%, tanto de erro que vai sair. Pega um texto em francês e traduz ele. Cara, eu já vi erro, cara, erro grotesco. Então você não pode confiar 100%. E aí você pode pegar todos os textos que aparece o nome Jesus aqui e ver se no caso aqui eles vão traduzir. Por que eles nunca vão traduzir Jesus ou seja, porco? Porque Jesus é Jesus, não é Deus porco. Agora você jogar a palavra sozinha lá, aí ele vai entender da maneira que ele achar, mas não é a maneira correta. Agora você tem que vir nos dicionários clássicos, nos dicionários que foram feitos por estudiosos e tal, porque o Google Tradutor ele também foi feito por um estudioso. Foi feito.
mas ele está sendo aprimorado com o passar do tempo. Então é isso. Minha contribuição para vocês é essa no vídeo de hoje. Espero ajudar as pessoas. E assim, gente, cuidado, não vá confiar 100% no Google Tradutor, porque você vai dar de cara com o muro. Vai dar de cara com o muro. É só pegar, pratica aí na sua casa, pega um textão lá em inglês, traduz e você começa a ver como que ele traduziu. Ou se você entende o inglês ou o francês ou o espanhol, você põe lá numa língua que você entenda mais ou menos e você vai comparando a tradução, você vai ver que ele faz um monte de erro. Um monte de erro. Então, essa é minha dica e meu pedido de cautela para vocês, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui.